Bom dia, professor Fernando, uma aula de geografia para os alunos do primeiro ano de ensino médio. Estamos trabalhando a apostila 5, capítulo 12, que tem como tema central desta aula, climas quentes. Então, quando nós falamos em climas quentes, nós vamos nos reportar aos climas que ocorrem em regiões de baixa latitude, ou seja, regiões entre os trópicos, próximo à linha do Equador, que tem o domínio das massas de ar, tanto tropical quanto equatorial. Essa dinâmica atmosférica de uma região de baixa latitude, de domínio de clima quentes, tem a maior incidência de raios solares, consequentemente, elevada pluviosidade, essa pluviosidade acima de 2.000 milímetros anuais. As temperaturas médias, são maiores que 20 graus Celsius e pequena amplitude térmica, ou seja, pequena diferença entre a maior e a menor temperatura. Dentre esses climas quentes, o primeiro que aparece é o chamado clima equatorial. Obviamente, chama-se clima equatorial por estar próximo à linha do Equador. Tem uma temperatura térmica média anual próxima a 27 graus, com pequena amplitude térmica. A amplitude térmica do clima equatorial ela fica em torno de 2 graus Celsius. Então, eu tenho uma baixa amplitude térmica, consequentemente, tem uma grande umidade nessa região, um alto índice pluviométrico, superior a 200 milímetros anuais. Isso quer dizer que chove praticamente todos os dias nessa região, portanto, chuvas abundantes. Tem uma pequena queda de pluviosidade na primavera do hemisfério sul. Aqui eu tenho um climograma do clima equatorial, lembrando sempre que do lado esquerdo desse climograma eu tenho a temperatura, do lado direito eu tenho a pluviosidade, na parte de baixo eu tenho as letras que representam os meses do ano, as barras azuis em cada mês do ano representa a pluviosidade e a linha vermelha representa a temperatura. É importante ressaltar que essas barras azuis, que representam a pluviosidade, elas estão altas. Isso quer dizer que nós temos uma grande quantidade de chuva, e para que eu possa medir a pluviosidade anual, eu vou somar mês a mês cada barrinha. Total é a pluviosidade anual consequentemente. Então, eu interpreto esse climograma. Vale ressaltar que climograma é um gráfico que tem como objetivo fazer a relação entre clima e pluviosidade de uma determinada região. Então, se eu for descrever esse climograma, eu vou descrever o climograma de um lugar que tem chuvas abundantes e uma temperatura elevada. O próximo clima é o chamado clima tropical típico. Esse clima tropical típico, também conhecido como clima tropical continental, se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, fica na parte central do Brasil, ele é caracterizado por elevada média térmica anual, baixa amplitude térmica. E o que diferencia esse clima do clima equatorial são duas estações bem definidas.
ou seja, o verão é chuvoso e úmido, o inverno é seco, tá? O inverno é seco, tem uma menor quantidade de chuvas. Então, as chuvas se concentram no verão, a seca no período do inverno. Importante nós ressaltarmos isso. Então, aqui eu tenho o climograma do clima tropical típico ou continental. Vocês podem perceber que na tarja, né, do climograma eu tenho clima tropical continental, que é o mesmo que clima tropical típico. Esse climograma inverso, a pluviosidade está do lado esquerdo, enquanto que a temperatura do lado direito. Vocês vão perceber através das barras que as chuvas concentram-se no verão e a falta de chuva, o tempo mais seco, concentra-se no inverno, assim como a linha da temperatura. As temperaturas mais elevadas nos meses de verão, as temperaturas mais baixas nos meses de inverno. O próximo clima quente é o chamado clima desértico, né? Então nós temos alguns desertos no mundo, alguns desertos importantes no mundo, né? Como o deserto, vamos pegar o Saara, o Kalahari, o deserto de Gobi, o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Quais as características desse clima desértico? Ele ocorre tanto em regiões quentes, né, quanto nas regiões mesotérmicas, ou seja, os desertos frios. O que determina uma região desértica é a sua pluviosidade. Então, toda região que tem uma pluviosidade inferior a 250 milímetros é uma região desértica, independente, né, se é um deserto quente ou um deserto frio. O que ocorre em regiões desérticas, por exemplo, nos desertos quentes, como o Saara? Né? Durante o dia, a temperatura pode chegar a 50 graus. E à noite pode chegar abaixo de 0 graus. Então, só massa de ar quente e só massa de ar fria durante a noite. Aqui eu tenho um climograma de um clima desértico. Vocês vão observar que a temperatura nessa região chega até 40 graus. Então a média fica entre 20, 25 graus a 40 graus. Olhem a pluviosidade, olhem a precipitação, quase nada. Alguns meses do ano que chove o mínimo, chove em média 20 milímetros anuais no mês de maio, no mês de agosto e de setembro. O restante, médias extremamente baixas. Depois eu tenho um caso especial de clima tropical. É o chamado clima das monções. Né? Esse clima das monções ele fica muito evidente no sul e sudeste asiático. Você vai pegar uma parte da Índia, do Paquistão, da China, da China, do Japão, então toda aquela região, né, do subcontinente indiano, ou seja, sul e sudeste asiático, mas o extremo oriente tem a incidência do clima das monções. Vamos verificar nas características desse clima. Esse clima das monções ele tem duas características básicas. Eu vou ter as monções de inverno e as monções de verão. As monções de inverno, as massas de ar
elas saem do continente, ou saem do continente para o oceano. Ela vai trazer seco, o ar vai ficar mais seco, região mais seca, vai predominar a continentalidade. Em contrapartida, nas monções de verão, os ventos, as brisas sopram do oceano para o continente. O que ocorre? Vai trazer o quê? Vai trazer as chuvas, o período onde eles plantam, eles cultivam, né? Se as monções de inverno elas são apropriadas para a colheita, as monções de verão são apropriadas para o plantio. Então, volto a frisar, volto a ressaltar para vocês. Então, olhem só, durante o inverno, as áreas de alta pressão é continental. Então, as brisas saem do continente em direção ao oceano. As brisas mais secas vai trazer o quê? Período de estiagem. Durante o verão, as áreas de alta pressão é nos oceanos. E as brisas saem do oceano para a parte continental. Então, a brisa é marítima. Vai trazer as chuvas, importante para o cultivo. Então, um caso bem específico, esse regime, esse clima das monções. Obrigado. Qualquer dúvida, nós vamos tirar nas nossas lives. Espero que vocês tenham uma boa semana e até a próxima aula.